Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer a gentileza do convite da Daniela e da equipe dela. Uma honra para mim estar aqui. Eu gostaria de conversar com vocês hoje basicamente sobre dois assuntos. Um assunto puxa o outro. O primeiro assunto é um número enorme de mortes que acontecem no mundo inteiro por problemas cardíacos. E eu quero correlacionar esse assunto com o assunto de empreender, do empreendedorismo. Então, só para vocês terem uma ideia, a história que eu vou começar a contar para vocês aqui, o início dela foi lá atrás, quando um dos amigos que nós temos, que fazem parte da empresa, da qual eu vou contar um pouco a história aqui, o pai dele teve um infarto e praticamente morreu. Passado algum tempo, o irmão dele, de 29 anos, teve um infarto e morreu. E no mesmo ano, o tio dele, irmão do pai, teve um infarto e também morreu. Obviamente, esse amigo fez ops, né? E diante dessa preocupação, ele começou a se interessar pelo assunto sobre mortes por infarto. E ele começou a aprender uma série de coisas. Ele começou a aprender, por exemplo, que o infarto, muitas vezes a gente fala assim, um infarto fulminante, né? Alguém morreu de um infarto fulminante, ou alguém teve uma morte súbita. Esses eventos, eles sempre têm antecedentes. Nós começamos a aprender o seguinte. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está almoçando e durante o almoço ela está tendo um infarto. Na grande maioria dos casos, o infarto ele é assintomático no primeiro momento. A pessoa está almoçando e não percebe que está tendo um infarto. Lá para o 3h30, 4 da tarde, ela fala assim, puxa vida, estou meio esquisitão, sabe? Peixe que eu comi não me fez bem. Será que alguém tem um sorrisal? Né? E às 8 horas da noite, esse cara está numa sala de cirurgia. Outra situação, o jogador de futebol acorda com o braço dormente, ele está meio esquisito assim. Conclusão, ele vai lá para o estádio onde vai acontecer a partida, ele fala lá com o massagista, olha, eu estou esquisitão, o braço dormindo, estou meio assim, não sei. O massagista faz uma massagem no cara, passa aquele spray mágico, tá certo? E para ele, vamos embora, vamos ganhar o gol, né? E daqui a pouco, 20 minutos de partida, aparece assim o cara caindo duro lá no fundo. Aí dizem que isso é uma morte súbita. Mas, como eu já contei para vocês aqui, esses efeitos todos, né, eles antecederam essas mortes. Muito bem. Acontece, então, que esse rapaz, ele começou a se interessar pelo assunto e começou a pesquisar. E aí ele conseguiu recursos do FINEP. Ele fez um projeto, conseguiu recursos do FINEP, tal, botou toda a grana que ele tinha conseguido do FINEP nesse projeto. E ele estava ainda interessado no projeto, ele tinha um apartamento na praia, lá em Santa Catarina, ele vendeu o apartamento da praia e botou no projeto. E até que ele resolveu vender a casa dele e botou no projeto. A mulher dele não ficou muito feliz. Resumo da ópera, a mulher dele simplesmente deu, tá certo? E ele veio para São Paulo para procurar emprego. Conclusão, através de uma série de relações, a gente acabou se conhecendo e nós resolvemos transformar o projeto dele em um projeto que eu vou contar para vocês aqui agora. O que nós desenvolvemos em conjunto? Tem até o Eric aqui, que é um dos nossos experts ali. Nós desenvolvemos um monitor cardíaco inteligente. Ou seja, ele é capaz de identificar qualquer tipo de problema cardíaco exatamente no momento em que ele acontece, sem que haja qualquer necessidade de uma intervenção da pessoa que está usando o monitor. Aqui, para vocês terem uma ideia, esse daqui é o monitor cardíaco. É isso aqui. Conclusão, como é que se usa o monitor? Ele tem uma cinta, uma pochete que pode ser usada aqui do lado, aqui assim, e aqui são 4 eletrodos que são colocados aqui no peito da pessoa que está usando. Bem, mas esse aparelho que está aqui, ele não é um aparelho para qualquer pessoa, claro que não. Ou seja, uma pessoa saudável não vai ficar usando esse aparelho aqui. Esse aparelho é para ser usado, por exemplo, por aquela senhora que chegou no pronto-socorro dizendo que ela estava tendo palpitação. Aí os médicos viram que ela é uma senhora obesa, obviamente sedentária, que tem diabetes, né? E eles fazem uma série de exames ali durante aquele momento que ela está lá no pronto-socorro, e eles não conseguem identificar nada. E mandam ela de volta para casa. Bem, pode acontecer dessa senhora ter um infarto e morrer na casa dela. Bem, existem já aparelhos, como o Holter, por exemplo, que a pessoa sai do hospital e usa esse Holter por 24 horas. Acontece o seguinte, o Holter certamente vai servir, vai funcionar muito bem, se acontecer algum evento relevante durante as 24 horas. Agora, existem situações que a gente já viu, que o médico ele nos mostrou um Holter
e o holter está mostrando a morte do usuário. Ou seja, a pessoa começou a desfibrilar e morreu, usando o holter. E alguns dias depois a viúva trouxe o holter de volta para o médico. Então, nós desenvolvemos esse monitor e ele é capaz de identificar, por exemplo, nessa senhora, né? Essa senhora que chegou lá e saiu do hospital sem ter nenhum tipo de apoio. O médico pode prescrever que ela utilize esse monitor. E ela vai usar esse monitor pelo tempo que o médico prescrever, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e assim por diante. E ela vai usar isso 24 horas por dia, fazer todas essas atividades que ela tem que fazer. E se porventura acontecer qualquer tipo de intercorrência, por exemplo, ela tem uma batedeira, como nós falamos, né? Que é uma taquicardia, o monitor automaticamente detecta isso, gera um eletrocardiograma, envia esse eletrocardiograma para uma central de monitoramento, que hoje está no HCOR, Hospital do Coração de São Paulo. Lá, um médico, um cardiologista de plantão, já analisa aquele eletrocardiograma, já tem toda uma plataforma lá atrás. Ele já dá ali uma instrução diretamente para a enfermeira. Essa enfermeira agora vai entrar em contato, viva voz, com o usuário aqui no aparelho. E vai passar a conversar com a pessoa. Em primeiro lugar, para procurar entender como é que ela está sentindo, que sintomas ela está sentindo, né? E passar a prestar auxílio para ela. Esses auxílios, eles podem variar desde uma conversa como essa, né? Olha, dona Elizabeth, né? Somos do HCOR, estamos ligando para saber como a senhora está bem, né? A senhora lembrou de tomar o remédio, a senhora está tomando o remédio e tal. Porque quando aparece o eletrocardiograma ali, já aparece todo o dado cadastral da pessoa, os remédios que ela toma, o médico, o histórico médico dela. Aparece um Google Maps mostrando onde a pessoa está. E já abre um canal de voz diretamente com a pessoa aqui no monitor. Então, essa enfermeira agora vai passar a orientá-la. Isso num caso mais light, vamos dizer assim. Um caso mais grave, a pessoa começa a ter um infarto. O aparelho detecta, gera o eletrocardiograma, vai para a central de monitoramento, e lá da central o médico já detecta que aquilo é um caso mais grave. Então, o que acontece? A partir de agora, a enfermeira começa a tomar as providências para socorrer essa pessoa o mais rapidamente possível. Primeiro passando, eventualmente, instruções para ela, ou para a mulher dele, para alguém que está próximo. Depois, que começa a tomar as providências, por exemplo, para fazer o resgate dessa pessoa, se for preciso, para levá-la para um centro médico o mais rapidamente possível. Aqui, para vocês terem uma ideia, esse é o monitor que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Aqui é um pouco do que eu falei, ou seja, cerca de 20 milhões de pessoas vão morrer no mundo este ano de problemas cardíacos. E aqui tem uma questão importante que é o seguinte: todos vocês estão vivendo aí no seu dia a dia essa questão de médico, né? Falta médico, traz médico de fora, o que faz para levar o médico para lugares mais remotos, né? Você veja, a telemedicina é, sem dúvida nenhuma, um dos caminhos para resolver essa questão. Ou seja, o médico, no caso da telemedicina, ele pode estar num centro importante, como São Paulo, como Curitiba, como Porto Alegre, e o paciente, sim, está sendo monitorado à distância. Esse aparelho aqui, ele funciona com um sistema de rede de telefonia celular, ou seja, em qualquer lugar que houver cobertura de celular, ele é capaz de monitorar a pessoa. Então, você imagina que, de repente, num lugar mais distante, onde tem pouca infraestrutura, se essa pessoa chegar num pronto-socorro, à noite, ele está sendo atendido lá por um enfermeiro. O enfermeiro coloca o monitor nessa pessoa e, a partir desse instante, essa pessoa passa a ser monitorada por um especialista aqui no HCOR, por exemplo, ou lá no Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre. Ou seja, agora a gente pode levar a medicina até onde a pessoa estiver. Então, aqui tem o que os especialistas chamam de golden hour, ou seja, a hora de ouro. Se uma pessoa tem um problema cardíaco e ela é atendida rapidamente, a chance dela sobreviver e de ela ter o mínimo de sequela é grande. Mas à medida que o tempo vai passando, né, as chances dela vão se reduzindo à medida que o tempo passa. Então a ideia é prestar o socorro o mais rapidamente possível. Essa é a ideia aqui. Tudo bem. Então, para que vocês tenham uma ideia, esse monitor, além de ele ser capaz de fazer tudo isso, nós fizemos questão de fazer o simples. Vocês podem ver aqui, ó, ele não tem nada, só tem um botão. Por exemplo, o usuário, se ele se sentir mal por qualquer situação, vamos imaginar que não seja por questão de coração, ele se sentiu mal por uma outra razão qualquer, ele aperta esse botão aqui e ele imediatamente entra em viva voz com a central de monitoramento, ou seja, um médico de plantão vai atendê-lo e vai passar a conversar e dar orientação para ele. Outra coisa que a gente colocou aqui foi o seguinte, para vocês terem uma ideia, a minha mãe mora numa cidade do interior, chamada Mojimirim. Ela mora numa chácara. Ela tem 82 anos. E o meu pai, que tem a mesma idade, trabalha ainda.
Então, meu pai passa o dia inteiro fora. A minha mãe fica sozinha em casa, naquela chácara. Ela é a cachorra. Um dia dessa, ela está dando comida para o cachorro. Ela caiu, porque a cachorra correu com a corrente assim em volta dela. Ela caiu, ela ficou caída no chão, presa lá, com a cachorra. 2h30 da tarde. E ficou lá até quase 6 horas da tarde, quando meu pai chegou. Então, nós resolvemos colocar um acelerômetro aqui. Ou seja, o aparelho é capaz de detectar queda. Por exemplo, uma pessoa idosa agora, que nem precisa usar os eletrodos, né? Que fica em casa sozinha. Eu acho que todo mundo conhece pessoas que ficam em casa sozinhas. No caso de uma queda, o aparelho detecta a queda e imediatamente abre um canal de voz, já com a central de monitoramento. Ou seja, se a pessoa cair, já vai aparecer lá quem é a pessoa, os dados todos da pessoa, onde ela mora, no telefone do filho, do marido, do vizinho, né? Um Google Maps mostrando onde a pessoa está naquele instante, porque ela pode ter tido uma síncope, uma pessoa que tem epilepsia, por exemplo, que cai na rua, né? E já abre um canal de voz direto com essa pessoa, agora para socorrê-lo. Você imagina se minha mãe tivesse caído lá, né? De aberto um sistema de voz, ele ia dizer, estou caído, né? Ou seja, a central já ia tomar as providências para socorrê-lo o mais rapidamente possível, buscando pessoas, ligando para o corpo de bombeiro, para o SAMU. Né? Então, tudo isso está dentro desse monitor aqui. Esse monitor é único no mundo. Ou seja, isso é uma tecnologia 100% brasileira. Nós desenvolvemos, um dos nossos desenvolvedores está ali, o Eric, inclusive. 100% tecnologia nacional, desde o zero. Nós desenvolvemos essa tecnologia em parceria com o Hospital do Coração, que nos deu todo o aporte, todo o suporte médico. Nós desenvolvemos também em parceria com uma empresa chamada Flextronics. A Flextronics é uma empresa, é um industrial manufacturer, que fica aqui em Sorocaba. E junto com a Flextronics, eles nos ajudaram a desenvolver a placa-mãe que está aqui dentro. Né? Então, esse trio, essa parceria que nós fizemos nós três, nos permitiu que nós desenvolvêssemos esse monitor. E a ideia agora, esse monitor foi aprovado pela Anvisa, é levar esse monitor aqui para todo mundo que possa precisar. Ou seja, é fazer disso um instrumento de saúde pública, né? Coisa que a gente precisa tanto. Esse monitor, na realidade, ele é o primeiro de uma sequência, porque o próximo ele já vai monitorar outras coisas além de problemas do coração. Ele vai monitorar, por exemplo, distúrbios do sono. A pessoa tem gente, eu acho que quase todo mundo aqui conhece pessoas que têm problemas para dormir. Né? Então, essas pessoas, quando vão receber algum tipo de tratamento, elas vão para um hospital, elas têm que dormir num quarto de hospital, que nunca é a mesma coisa que sua própria cama. Né? A partir do lançamento desse monitor novo, que vai ser o ano que vem, a gente vai poder monitorar o sono dessas pessoas. Nós vamos poder monitorar, por exemplo, pessoas que têm apneia noturna, né? Têm dificuldade para respiração. E uma coisa resulta na outra, né? A pessoa que não respira direito, não dorme direito. Nós vamos começar a monitorar outros sinais vitais da pessoa. Ou seja, a ideia é de que monitores como esse daqui estejam, por exemplo, não só na casa de pessoas idosas, no caso de pessoas que acabaram de fazer uma cirurgia, que precisam ser monitoradas por isso, ou que seja utilizado, por exemplo, em empresas de home care, né, que tem pacientes crônicos, mas que possa ser um instrumento de diagnóstico e mapeamento da saúde da população no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro. A ideia nossa é irmos todos para o mundo inteiro mesmo. Nós desenvolvemos essa tecnologia aqui, toda ela no Brasil. E nós desenvolvemos, acima de tudo, porque a gente foi criando relações com investidores. Nós criamos relações com o Instituto, como o caso do Instituto do Coração de São Paulo, com a Flextronics. Então, foi um grande costurar de laços, de relações com esses stakeholders importantes que viabilizaram a consecução desse projeto aqui. Então, ele é para nós um motivo de muito orgulho, especialmente porque, conforme eu disse, uma tecnologia 100% feita aqui no Brasil. E, para vocês terem uma ideia, hoje em dia, por exemplo, o médico ele pode gerar um eletrocardiograma do paciente dele. Imagine que o médico prescreveu esse eletrocardiograma, o monitor. O médico, do celular dele, ele manda um SMS para o monitor gera um eletrocardiograma do paciente, o paciente dele está trabalhando lá. Imagine que ele combinou com o paciente o seguinte, olha, você vai tomar esse remédio que eu estou te prescrevendo amanhã às 9 da manhã. Conclusão, 10 da manhã o médico manda um SMS para cá, como você manda um SMS para a pessoa que você conhece. O aparelho gera um eletrocardiograma, devolve o eletrocardiograma para o médico. O médico vê o que está acontecendo. De repente ele liga para o paciente do próprio monitor, dizendo, olha, você reduz a dose do remédio, estava tomando 175 microgramas, passa a tomar 125. Ou seja,
essa interação entre o médico e o paciente agora vai ficar muito mais próxima, ou seja, o objetivo é trazer o médico e o paciente muito mais próximo. Tá bom? Agradeço a oportunidade de estar aqui contando para vocês e estou à disposição ali para quem quiser conversar a respeito. Tá bom? Muito obrigado, sucesso a todos vocês aqui. Parabéns pela iniciativa.